Então vamos ver aqui. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão quanto às regras de regência e à ocorrência da crase. Então aqui nós temos dois assuntos, regência e crase. Quando você se deparar com dois assuntos, comece por aquele que você acha mais fácil. E o mais fácil aqui é crase, uma vez que regência é muito amplo este assunto. Então vamos ver lá, vamos procurar a crase. Telejornais apresentam à população. Tem dúvida? Substitui a feminina por uma masculina. Apresentam o povo ou ao povo? Apresentam ao povo. Ah, mas ainda tem dúvida? Deixa aqui, vamos procurar umas outras que dê para tirar. Então, aqui, ó, o verbo tirar, você já sabe, não uso crase antes de verbo no infinitivo. Já descarta. Cada vez mais tem chegado a mim. Será que uso antes deste pronome oblíquo? Não sei, então deixa também. É inegável que as redes sociais influenciam? Deixa também aqui. Será que teria ou não? Substitui a feminina por uma masculina. É inegável que os computadores, vamos colocar qualquer coisa aqui. Eu falo aos computadores ou os computadores? É inegável que os. Deu os, eu tenho que usar o quê? O as sem crase. Já descarto aqui. Tem sido comum pessoas compartilharem informações de maneira instantânea, sem analisar-lhes fundo. É o quê? Palavra masculina. Aí você já se lembra, não uso crase antes de palavra masculina. Então, restaram duas aqui. Agora, vamos fazer a análise de um a um aqui. Ó. Os telejornais apresentam. O verbo apresentar é um verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, ele vai pedir dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, eles apresentam a quem? A população. Então, aqui vai pedir a preposição a mais o artigo definido a, por isso que deu o a com acento indicativo de crase. Então, está correto. Apresenta a população o quê? Um resumo dos eventos. Aqui é o objeto direto. E aqui a população é o objeto indireto. Então, quando fizemos aqui, ó, que apresentam ao povo, apresenta a população. Sendo assim, então, a alternativa A está correta. B. Indivíduos são chamados a tirar suas conclusões. Então, verbo no infinitivo, você já sabe. Pode descartar, porque não pode usar a crase. Agora, vamos ver o resto da frase aqui. Suas conclusões sobre fatos que os são apresentados diariamente. Então, se apresenta, apresenta a alguém. Então, se apresenta, aqui nós temos o que? São apresentados, essa locução verbal. Aqui nós temos o valor de um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, você já sabe. Como complemento, você tem que usar lhe ou lhes. Então, aqui deveria ser o quê? Que, lhe. Lhe ou lhes. Vamos ver aqui, ó, se são eles ou ele. Indivíduos são chamados a tirar suas conclusões sobre fatos que lhes são. Então, é lhes. Porque está relacionado a indivíduos. Está no plural. Por quê? Nós temos aqui, ó, verbo transitivo indireto. Que é apresentado a alguém. Então, descartei a letra B. Cada vez mais tem chegado a mim. E neste caso aqui, ó, tem chegado a mim. Nenhum termo aqui vai exigir a preposição a, não. Por quê? Quando a gente fala em crase, a crase é o quê? A junção da preposição a mais o artigo definido a. Então, quem tem chegado? Tem chegado a alguma coisa. Então, ok. Vai pedir a preposição a. Mas eu digo aqui vai pedir a preposição a, não. Preposição a eu não vou usar antes de quê? De um termo feminino. Feminino. Então, você já sabe, para exigir a preposição a, eu tenho que ter um termo feminino aqui depois. E esse mim aqui, esse pronome oblíquo, não é. Então, por isso, não vou usar crase. Então, tem chegado a mim, sem crase. Aí eu já posso descartar também esta alternativa. A mim, frases das quais me fazem refletir. O que me faz refletir? As frases, né? Não é isso? Então, frase está exercendo a função de sujeito e não existe sujeito aqui preposicionado. Então, não pode ter, não vai pedir essa preposição aqui. Não tem nenhum termo que exija a preposição de. Então, chegada a mim, frases as quais me fazem
refletir sobre os valores da sociedade atual. Então, quem reflete sobre alguma coisa. Então, Descartes. É inegável que as redes sociais influenciam o mundo. Aqui, sujeito, não é isso? Está exercendo a função de sujeito. E não existe sujeito preposicionado, ou seja, não pode ter crase aqui. Então, vai ser somente as redes sociais influenciam o modo como interagimos com o mundo e o damos sentido. Será que é isso mesmo? Não, porque quem dá, o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele vai pedir como complemento o objeto direto e o objeto indireto. Então, você já sabe aqui em cima, quando o verbo é transitivo indireto, nós vamos usar o quê? Como complemento lhe ou lhes. Então, aqui não pode ser o, vai ser o quê? Lhe. Mas por quê? Porque aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto. O complemento como objeto direto é sentido e o complemento como objeto indireto, você já sabe, é o quê? Lhe. E lhe damos sentido. Tem sido comum pessoas compartilharem informações de maneira instantânea, sem analisar-lhes a fundo. Então, aqui já sabemos, palavra masculina não uso crase. Agora, eu falo o quê? Eu analiso o quê? Verbo transitivo direto. Então, tem questão de regência, você vai lá na próxima questão na sua prova e já escreve verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Aí você já sabe, quando o verbo for transitivo indireto, os complementos serão lhe ou lhes. Se for verbo transitivo direto, pode ser o, os, a, as, lo, los, lá, las, no, nos e na, nas. Aí você já escreve aqui. Não se lembra desse? Escreve verbo transitivo indireto. Então, nesse caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto eu não uso lhe. Então, aí você já sabe. Aí você já vai lá e descarta a questão. Então, por isso, a alternativa A é a correta. Assinale a alternativa cujo enunciado está em conformidade com a norma padrão de regência. Qual alternativa está correta? Moana ia nos grupos. Quem vai a alguma coisa, não é isso? Então, aos grupos de estudos com os pais e ficava atenta de todas as coisas. Será que quem está atento de algo ou está atento a todas as coisas? Quem está atento a alguma coisa. Comece por aquelas que você já conhece, uma vez que regência, esse conteúdo é muito amplo. Moana, antes de dormir, queria falar. Quem fala com o pai. Quem fala sobre aquilo de que mais havia gostado. E esse de, será que tem? Seria aquilo que mais havia gostado? Aí você vai lá o verbo. Quem gosta de. Então, vai pedir essa preposição. Aí a preposição vai vir onde aqui? Antes do pronome relativo. Então, sobre aquilo de que mais havia gostado na leitura. Então, esta alternativa B está correta. As transformações no personagem central mostram que o Hobbit aspirava em ser. E agora, hein? Quem aspira em ser? Aí eu falo, você aspira a. Quando está no sentido de desejar, querer, aí você já sabe, aspira a alguma coisa. Aspira a ser um aventureiro épico. Se estiver no sentido de cheirar, inalar, aí não pede preposição. Ele aspira o ar. Então, aqui ele está inalando o ar. Aí não pede preposição. Se estiver no sentido de desejar, que você aspira a um cargo público, aí sim. Quando Moana pediu para comentar a leitura, o pai discordou com ela, achando que não queria dormir. Então, o que nós temos aqui? Ela pediu para comentar a leitura, o pai discordou com ela, aí você tem que ficar atento, que ele concordou com ela. Mas e o verbo discordar? Quem discorda de alguma coisa, discordou dela. Então, fique atento e leia com bastante atenção, observando ali tudo nos mínimos detalhes. O pai pensava de que Moana? Não, o pai, eu penso o quê? Verbo transitivo. Pensava
que Moana não estava apta a... Quem está apto a alguma coisa. Então, o pai pensava que Moana não estava apta a ler a versão integral do clássico.